Daí, Gunnar, tudo bem? Tudo bom? E aí? Beleza? Bom, pra quem Como não vai a sabe, vida? esse é o Gunnar, ele vai participar da campanha com a gente e hoje nós vamos criar a Oi, ficha do gente. personagem dele. É, Você já decidiu o personagem que vai jogar? Classe, raça, nome? Sim, senhor, eu vou jogar um meio elfo, feiticeiro chamado Adrius Elafin, mas ele prefere que chamem de Finn. Beleza. E você já pensou numa história de vida? De onde ele veio? Quem é ele? Eu não pensei de onde ele veio, na verdade, porque em relação a tipo cidades, locais, etc, porque não conheço ainda o Certo. suficiente do cenário, mas ele é filho de uma elfa. A mãe dele é elfa, o pai dele é humano. O pai dele se chama Aidar e tem 50 anos, ele é um lenhador. A mãe dele, ele só sabe que se chama Liara e ela desapareceu. Ele não conhece ela. Ele imagina que os poderes dele são por causa da linhagem élfica, porque o pai dele é só humano, ele é só um lenhador suave, de boa. Mas ele não sabe exatamente de onde vêm os poderes. Ele tem sonhos. Nesses sonhos, geralmente, ele vê cenários cósmicos indefinidos. Ele não sabe onde é. Ele só sabe que é no espaço. Ele não sabe por que ele tem esses sonhos. Mas os sonhos começaram desde que ele era... Ele tem esses sonhos desde sempre, desde que ele era pequeno. Mas ele começou a ter mais a partir dos seus 8, 9 anos. E junto com esses sonhos aconteciam coisas inexplicáveis ao redor dele. Tipo, às vezes se ele estava muito emocionado, ou com muito medo, ou muito agitado, alguma coisa assim, sei lá, a pele dele mudava de tom sozinho, ou tinha explosões que ele não sabia de onde vinha, ele não conseguia controlar. Em certo ponto ele começou a reparar que estava acontecendo sempre em volta dele, e daí ele presumiu que fosse por causa dele, apesar de não saber por quê. Certo. E daí ele foi perguntar, né, pros pais, pro pai no caso, por quê, se ele sabia de alguma coisa. O pai explicou que a mãe era uma elfa e ela era uma maga também, ela era uma alta elfa. Eu não sei se esse é o termo da tradução oficial, na verdade. Algo assim. Ela era uma High Elf. Tá. Esses elfos, eles têm predisposição à magia, muitos deles são magos ou bruxos, alguns feiticeiros. A mãe dele era uma maga. Mas ele imagina que os poderes tenham vindo por causa do sonho. Tipo, ele ligou, né? Somou 2 com 2. E imagina que esses sonhos que ele tem do espaço, alguma entidade cósmica, algum deus, algo assim, tenha dado os poderes para ele, mas ele também tem essa predisposição por causa da mãe. Beleza. Então, essa é um resumo da história dele, né? Vamos então Sim, à criação de mais detalhes. vamos lá. Tá, então o nome dele é Adrius Finn, certo? Isso, E ele é um sorcerer, ou em português é um feiticeiro, exato. meio elfo. Tá, baseado nessa história que você contou, você escolheu um antecedente ou algo do gênero? Então, eu acabei deixando mesmo, como é a primeira, como eu não quis mudar muito, tipo, arriscar fazer alguma cagada, Certo? eu deixei o padrão que eles recomendam. Tá, Então, mas foi um antecedente eremita que beleza. eu mantive. Tá, então ali em background, coloca pra gente na ficha ali. Hermit. Exatamente. Bom, e sendo então um sorcerer, né, um feiticeiro high elfo eremita, você deve ter escolhido um alinhamento. Ele é bom, ele é mau, ele é... como ele é? Ele é bom, mas como ele, por causa dos poderes instáveis dele, ele é caótico. Tá, Então eu acabei deixando ele como caótico bom. beleza.
Por ele ser um feiticeiro, né? O dado de vida dele é um D6. Então você pode colocar ali no Hit Dice. Você pode colocar o número 1 ali, porque no nível 1 é um dado de 6. E do lado ali você escolhe o dado que é o D6. Aí conforme você for subindo de nível, esse valor vai aumentar ali, né? 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Perfeito. Eu acho que as características básicas são essas. Agora vamos falar um pouco da aparência dele. Então vai ali em bio e descreve um pouco melhor esse personagem pra gente. Qual é a idade, qual a altura, o peso. Também para facilitar um pouco a interpretação, eu coloquei ele com uma idade parecida da minha. Então ele tem cerca de 25 anos. 1,75. Não é muito alto, não é baixo. Cerca de 80 quilos, ele não é acima do peso, não é abaixo do peso. 82 quilos. Pois então, na minha cabeça, eu imaginei ele tendo olhos distintos. Um olho de cada cor, você diz? Isso. Vamos fazer tipo direita e esquerda. Então você coloca lá verde barra azul, por exemplo. Ou sei lá, o que você escolheu, né? Whatever. Então ele tem o olho direito castanho, o olho esquerdo verde. Dependendo da magia que ele usa, o olho castanho fica verde. Beleza. A cor da pele? Ele tem o tom da pele dos elfos altos, dos altos elfos, porque ele puxou bastante da mãe dele. Ele é mais parecido com... Ele não é tão parecido com o pai, mas ele não sabe como é a mãe dele, mas a cor da pele é a cor da pele dos altos elfos, que é relativamente claro pelo que eu li dos elfos. Porque, como eu pensei, bom, vou fazer um meio elfo, eu vou ler o meio elfo. E daí eu não voltei nesse detalhe dos elfos. Beleza. E a cor do cabelo dele, escura, preto. Ele tem um cabelo comprido na altura do ombro, mais ou menos. Bom, beleza, como descrição básica é isso. E aí é aquela história que você contou pra gente, depois com o tempo você preenche aí na ficha. Backstory eu preencho depois. Isso, backstory, tá? Bom, então é isso. O básico de informações sobre a aparência do seu personagem é isso daí, né? Então agora a gente vai começar a anotar as coisas que ele ganha por ser um meio elfo, um eremita, um feiticeiro e tal. E aí depois a gente coloca os atributos, tá? Então, por exemplo, por ele ser um meio elfo, o deslocamento dele é de 9 metros. Só que em inglês, lá em cima no speed, então a gente vai colocar o valor em feet, porque a hora que eu traduzir a ficha, ela vai aparecer em português, tá? 30 feet, é isso mesmo. Pode pôr. Beleza. E como você tem um ancestral férico, né? Um ancestral de fada, digamos assim, você possui uma vantagem em teste de resistência contra encantamento e magia. Aliás, contra encantamento e magia não pode colocar você para dormir. Então você coloca aí no seu Other Proficiency Languages ali, você coloca ali ancestral faérico. Aí se você quiser botar o resumo é esse. Você tem vantagem em resistência contra encantamento e nenhuma magia pode te colocar para dormir. Tá, então esse é o ancestral faérico e você tem proficiência em 2 perícias à sua escolha. Então dessa tabela de skills ali, né, que é perícia em português, você pode escolher 2 quaisquer aí para colocar. Aí você clica na bolinha aí para dizer que você tem proficiência, né? Percepção e arcana. Bom, e aí ainda por ser um meio elfo, você pode escolher, aliás, escolher não. Você sabe ler e escrever no idioma comum, no idioma élfico e qualquer outro idioma adicional da tabela de idiomas básicos ali. Que eu combinei com todo mundo que a gente ia pegar os idiomas básicos por enquanto, tá? Eu vou colocar que ele falava o idioma não também, porque provavelmente ele ajudava o pai dele em algum ponto a vender as coisas que... Como o pai dele era um lenhador e caçador, ele precisava vender as coisas em cidades, em vilas. Uma das cidades era de anões, algo assim. Tá, então o dado de vida a gente já colocou. Agora vem uma coisa interessante. Como você é um sócio, você não tem nenhuma proficiência em armadura. Isso é um negócio interessante, você vai ter que marcar aí. Porque como você não tem proficiência em armadura, se você usar uma armadura, você não pode castar spells. Então, anote. Sim. Você não tem proficiência com armaduras. Com relação às armas, você tem proficiência com adagas, dardos, fundas, bordões e bestas leves. Deixa eu só ver esse bordões aqui, se no livro oficial é bastões e bestas leves. Então, adagas, dardos, fundas, bastões e bestas leves. É isso.
de armas. Ferramenta você não tem proficiência com nenhuma. E aí, nos seus testes de resistência, você tem teste de resistência contra Constituição e Carisma. Então ali onde está Saving Throws, que é o teste de resistência, ou salvaguarda na tradução, correto? Beleza, é isso aí. E aí você é um perito em mais 2 coisas que você pode escolher entre Arcanismo, só que você já botou Arcana da outra, então troca esse Arcana e escolhe outro atributo qualquer. É verdade, né? Eu vou pegar História Tá, do anterior, manter Arcana desse. beleza. Não, você não pode manter Arcana desse, né? Bota do outro lá em outro. Ah, tá, entendi. Não. Ó, é que daí você tem que anterior. escolher uma então do outro, Você tá com um ponto de então, bônus aí do outro. do anterior, Tá. do anterior, Percepção e História. Ah, tá. Da raça. Da raça. Então tá. E agora você vai pegar todos do feiticeiro. Isso, daí Arcana, Tá. Intuição, Insight. Beleza. E por você ser um sorcerer, né, um feiticeiro, você tem algum equipamento que você começa com ele. Então agora ali na lista de equipamento, no equipment, você tem direito a uma besta leve e 20 virotes, que são as flechas da besta, ou qualquer arma simples. O que você vai preferir, a besta ou uma arma simples? Aí se você quiser conferir as armas na tabela 150, na página 150, você tem ali as armas, então você pode escolher ou a besta ou uma daquelas armas simples que está descritas ali. Não, eu vou pegar a besta mesmo porque, né, eu quero a distância dos meus inimigos. E aí você pode pegar uma bolsa de componentes ou um foco arcano. Então, isso também volta, eu escolhi o foco. Tá. O foco arcano, no caso, é um cristal, que é a única coisa que ele tem da mãe. Era um colar com uma pedra de cristal que, com o tempo, ele descobriu que ele conseguia usar esse cristal para conjurar as magias dele. Então ele coloca o cristal na mão esquerda como se fosse tipo na palma da mão. Ele não é um negócio muito grande nem muito grosso, então eu consigo colocar tipo literalmente aqui assim na mão. Tá bom. Que daí quando ele usa as magias, ele utiliza, tipo, ele já utiliza por ali, porque ele já tá encostando, já tá, enfim. Cria esse vínculo. Isso. Com a mãe. Beleza. E ainda você ganha um kit do explorador ou um kit do aventureiro. Acho que eu vou pegar o do aventureiro. Isso aqui, mano. Tá, beleza. Isso então tudo pelo fato de você ser um jovem sorcerer, feiticeiro. Uma outra coisa que eu sei que te dão equipamentos, características e que podem alterar, né, os seus atributos aí e tal, é o seu background, que é o seu antecedente. Então vamos consultar o eremita ali para ver o que você ganha como eremita. Daqui a pouco a gente preenche os seus atributos, depois as magias, tá? Fique tranquilo. Então, ó, por você ser um eremita, você tem proficiência em 2 perícias, que é medicina e religião. Então você pode marcar ali. E você tem uma proficiência no kit de herbalismo. Tá aqui, ó, o kit de herbalismo, ele contém uma variedade de instrumentos, como clipes, uma mortar and pestle, eu não sei o nome disso em português, mas é aquele negócio de pedra, socador, sabe? Isso. Eu esqueci o nome daquilo. Eu sei o que é. Eu não lembro o nome disso em português também. O que mais? Você tem habilidade bônus identificar ervas, cara. E também quando você vai criar uma toxina ou poções de heal. Então você botou aí proficiência em ferramenta, kit de herbalismo. Tá, o idioma mais um a sua escolha então. Ó, gigante, gnômico, goblin, halfling, orc. Você pode escolher. Halfling. Tá, e agora de equipamento, então, por ser um eremita, você ganha... então só confirmando, eu ganho o que... Eu tenho o kit de herbalismo também. Eu não tenho só a proficiência. Não, só o conhecimento. Você ganha um dele também. Você ganha um cobertor de inverno, um conjunto de roupas comuns e um estojo de pergaminho cheio de notas dos seus estudos e orações. E aí você ganha 5 peças de ouro que você pode pôr ali no bio. Você tem uma sacolinha especial para guardar isso aí. Então ali tem um GP ali, isso. Então de equipamentos é isso aí. Muito bem. E por conta de você ser um eremita agora, você precisa escolher os traços de personalidade do eremita. Então, como você disse que não escolheu, né? Você pode jogar um D8 para ver qual da lista ali você vai
obter. Na verdade, são 2. Sorry. Vou pegar 3. uma caixa maior aí. 3. Traço de personalidade 3. O líder da sua comunidade tem algo sábio a dizer sobre cada tópico. E eu estou ansioso para partilhar Eu essa estava sabedoria. dando o lugar. Isso. Então, anote isso daí no seu personality traits ali. Um 4? Eu sinto uma empatia tremenda por todos que sofrem. Você é bom. Agora você joga um D6 pro seu ideal. 5. Que vai deixar viver. Se intrometer nos assuntos dos outros só traz problemas. Tá aí uma verdade. Né? E sim, não tá errado. A minha dúvida sobre essa parte é que ali no final tem que ele é neutro, né? Sim. Aí no caso, isso afeta o alinhamento ou a gente ignora? Então, ele deveria afetar o alinhamento, né? Mas como são só traços e tudo isso envolve, na verdade, roleplay, não envolve diretamente o jogo, você pode levar isso como a risca ou você pode deixar o alinhamento que você escolheu mesmo. Então, porque, assim, pelo que eu defini do personagem, o 3 ali, que é questionamentos e curiosidades são os pilares do progresso, que é caótico, que foi o que eu escolhi, encaixa mais. Tá, então se você não quer jogar o dado, você pode escolher. Essa é a opção. Nesse caso... É quando você tá na dúvida, por exemplo. Aí você joga o dado. Mas se você tem essa certeza, não tem problema nenhum. Pode colocar isso aí lá. Tá, esse eu vou colocar então. Beleza. E... Como eu disse, isso que é roleplay tá liberado, entendeu? Você pode, né, escolher à vontade. É só aquilo que altera em dano, em defesa, essas coisas. Daí eu prefiro seguir as regras do que criar coisas livres. Beleza. Vínculo, eu admito que eu não li então essa parte. D6. 4. Eu entrei em reclusão porque eu amava alguém que eu não podia ter. Tipo a sua mãe. Eu nunca conheci minha mãe. Ah, tá. Então você não chegava a amar ela. Só se fosse o meu pai, daí tipo, eu fui você conheceu. depois. Não, eu conheci ele, só que eu entrei em reclusão, mas é que daí eu... você amava, mas não podia ter e não conhecer, então de repente é isso. Você amava seu pai, mas não podia ficar com ele por algum motivo, sei lá. Por algum motivo, sei lá. Vai ser isso, e você vai definir o motivo, você que vai ter que me surpreender. Tá bom. Tranquilo. Aí, desenvolvimento da história do mestre. Tranquilo. Tá, e agora um defeito. 2. Escondo nas sombras, pensamentos sanguinários que meu isolamento e meditação não conseguiram apagar. Olha só, hein? Não é tão bom. Ok. Não. Ou vai que eu tenha pensamentos sanguinários com as pessoas ruins. Fechou aqui? Então, e aí, cara, entra uma coisa que eu vou te contar depois, e aí eu deixei, né, agora pro final, que você tem uma característica pro seu eremita, que é a descoberta. Você descobriu algo muito grave e que pode alterar o curso da história e tudo mais, certo? E cabe a mim dizer para você o que é isso. Como a campanha ainda não está 100% definida, eu vou guardar essa descoberta. No momento chave, eu te passo ela. E aí, você tem a vida de isolamento, que é o motivo. Então você pode escolher ali ou jogar o dado. De repente dá uma lida aí e escolhe o motivo, já que você tem motivos específicos aí, né, para ter. A característica descoberta, eu coloco em algum lugar? Isso? Coloca lembrar, ali ou... e anota aí. Lembrar. Mas em qual aba? Você pode colocar no Features e Traits ali. Features and Traits mesmo? Tá. E daí a parte da vida de isolamento, né? Exato. Só que daí ou você joga o dado ou você escolhe, você que sabe. Pode ter uma licença poética em uma das escolhas ali? Pode. Como eu disse, como roleplay, fica à vontade. Então, no caso a 8, que eu era um peregrino em busca de uma pessoa, lugar ou relíquia de grande significância espiritual. No caso, eu pensei tanto na pessoa, que seria a mãe, quanto na fonte dos poderes. Então, tipo, tendo pelo menos buscar
o que, tipo, de onde vêm os poderes dele. Tá, beleza. Tá, mas eu vou deixar do jeito que tá aqui. E agora, cara, puta, agora eu já pensei em várias coisas, inclusive a sua descoberta, várias coisas. Em algum momento a gente Aí, conversa sobre. Vida de isolamento. Então, eu tenho na minha cabeça detalhado a parte do background ali, que daí eu vou, tipo, né, eu tenho que te passar de qualquer forma, mas eu preciso saber de, tipo, localidades, Sim. regiões, essas coisas assim. Como eu disse, a gente ainda não definiu exatamente qual vai ser Sim, a localidade, sim. né? Mas assim que eu decidir, eu te passo. Beleza. E eu acho que do Eremita, por enquanto, é isso. Fechou. Então agora vamos à parte crítica da ficha, que são os atributos, né? Tá, então vamos aos atributos. Os atributos, cara, eu defini o seguinte. Se você ler o livro, as regras gerais ali, né? Você pode definir oficialmente no livro, tem 3 formas. Tem a forma oficial e mais 2 opcionais, certo? A forma oficial, ela é mais aleatória, né? Você joga 4 dados de 6 e escolhe os 3 maiores valores, certo? As outras 2 formas são mais ou menos distribuição homogênea de números. Então isso cria um grupo, na minha opinião, né? Muito homogêneo, sem grandes aberrações. E eu acho que isso deixa o grupo um pouco meio... entendeu? Então a gente... Sim, não tem graça. Isso, então eu optei pela aleatoriedade para que a gente possa ter aberrações. Ou alguém muito forte, ou alguém muito fraco, coisas desse tipo. Todo mundo topou, tá? E todo mundo jogou os dados. Então é assim que nós vamos fazer. O Murilo, por exemplo, se eu não me engano, ele tá de anão, ele pegou destreza 6, então ele ficou com bônus negativo. Entendeu? Ele falou. Tá, então agora a gente vai rolar seus atributos. Você vai rolar pra mim, então, 6 vezes 4 dados. Eu vou anotar os valores aqui, e aí no final a gente vê, organiza os pontos e você distribui da melhor forma aí. Então, peraí. Pode rodar os primeiros 4. Então foi 4. 3, 6. 3. A luz tá muito forte no dado rosa, é um 6 isso? É um 3. Aqui. Tá, é um 3. Então é 4, 3, 3, 2, é isso? Beleza. Pode jogar mais uma vez então? Olha lá. Ai, deu bonito, hein? 6, 5, 5, 5. Mais uma vez. Eu errei 2 dados. A caixinha tá pequena, hein? Eu que tô jogando de maneira burra, na verdade. 5, 4, 2, 2, é isso? Isso. Beleza. Mais uma vez. Foram 3, né? Isso. 4, 4, 2, 1. A penúltima vez agora. 4, 3, 2, 2? Isso. Beleza. E a última. O último atributo. 6, 5, 2, 1. Isso. Beleza. Então, na primeira rodada você fez 4, 3, 3, 2. Então 4 mais 3, 7, mais 3, 10. Os 3 maiores valores. 10. No segundo você fez 6, 5, 5, 5. Então 6 mais 5, 11, mais 5, 16. No terceiro você fez 5, 4, 2, 2. Então 5 mais 4, 9, mais 2, 11. No quarto você fez 4, 4, 2, 1. Então 4 mais 4, 8, mais 2, 10. No penúltimo você fez 4, 3, 2, 2. Então 4 mais 3, 7, mais 2, 9. E no último você fez 6, 5, 2, 1. Então 6 mais 5, 11, mais 2, 13. Organizando do maior para o menor, ficou 16, 13, 11, 10, 10 e 9. Então agora você distribua nos seus atributos conforme aquilo que você acha que vai ser adequado. Lembrando que, como você é um feiticeiro, né, o seu atributo principal é carisma, e a constituição é bom por causa da vida, né? Mas não necessariamente você tem que seguir, você pode distribuir livremente, mas essa é a dica do livro. Sim, não, mas é isso mesmo que eu vou fazer, porque sei que feiticeiro tem
poucos pontos de vida. Então a Constituição vai ser o segundo mesmo. E 16 tá muito grande pra eu não colocar em carisma. Tá, então vai ficar 9 de força. Com destreza 11. Constituição 13. Inteligência 10. Sabedoria 10. Carisma 16. Deixa eu só ver aqui, porque eu estou com uma dúvida com relação, cara, à sua armadura. Porque como você não tem proficiência com armadura, né? Então você Sim. não pode usar nenhuma armadura. Você tem que usar, teoricamente, você tem que ficar só com essa roupa que você ganhou aí, que não te protege de nada. Sem armadura e escudo, associado a um personagem é 10 mais seu modificador de destreza, é isso aí. Uhum. Se o personagem usa armadura, carrega o escudo ou ambos, calcule se usando as regras. Então é isso, é 10 mais destreza. Eu tinha certeza que era isso, mas eu queria confirmar se o Sorcerer, como ele foi o primeiro personagem que eu peguei sem armadura, se ele não tinha, né, algo diferente. Então é 10 mais o seu modificador de destreza. Só que pra gente... Que é 0. Né, por enquanto, pra gente poder calcular seu modificador de destreza, ainda a gente tem que analisar a sua classe e a sua raça para ver se você não ganha alguns bônus aí. Então vamos começar aqui pelo meio elfo, né? Então 39, acho que é a página. Então aqui, por exemplo, ó, você ganha um aumento do valor de habilidade. Seu valor de carisma aumenta em 2 e outros 2 valores de habilidade, a sua escolha aumenta 1. 18 mais 2. Quer dizer, 16 mais 2. Tá. Daí mais um ponto em carisma, em destreza. Isso. E mais um em constituição. Beleza. Então isso aí foi pelo fato de você ser um meio elfo. Agora, Isso. nós vamos ver se o seu feiticeiro te dá mais alguma coisa com relação a atributo. Não, feiticeiro não te dá nada. E agora eu preciso ler se o eremita te dá. Você não ganha mais nada. Então, por ser um eremita, também não tem modificação aí nos seus atributos. Então, agora que você, né, jogou os dados, distribuiu os pontos e ganhou os devidos bônus, né, por conta da sua, no caso, por conta da sua raça, né, de ser um meio elfo, a gente pode calcular agora quais são os seus bônus. Então, o que acontece? O jeito de calcular é muito fácil. Você pega o valor aí, né, que você colocou, tira 10 dele e divide por 2. Se der um número quebrado, tipo 2,5, você sempre arredonda para baixo, certo? Agora, por exemplo, o 9 é a mesma coisa, só que o 9 é menor do que 10. Então você faz 10 menos 9 é 1, certo? Só que o 9 é menor do que 10, então você vai ficar com um bônus negativo. 1 dividido por 2 é 0,5, certo? Se arredonda para baixo é 0. Então o seu bônus de força é 0. 0. Não muda. Mantém assim. Sua destreza, 12 menos 10, sobra 2. Dividido por 2 dá 1. Seu bônus de destreza é 1. Sua constituição, 14 menos 10, sobra 4. 4 dividido por 2, 12. 2. 2. Isso. Inteligência. Sua inteligência, 10 menos 10, 0. 0 por 2, 0. Igual. Isso. A sabedoria também fica igual. E o carisma, 18 menos 10, 8. Dividido por 2, 4. Mais 4. Só que na verdade a gente fez um cálculo errado aí, cara. Quando você tem 9 no atributo é menos 1. 10 menos 9 é 1. Divide por 2. Só que você arredonda. Meio arredonda para baixo. Para baixo. Tá certo. Tá. Aí, com esses valores calculados agora, a gente consegue preencher todo o resto da sua ficha que faltou. Então, por exemplo, a sua classe de armadura, como você não tem proficiência de armadura, você vai usar só uma roupa, né? Pra você não andar pelado pela rua. Então, a sua classe de armadura é 10 mais o seu bônus de destreza. Então, o seu bônus de destreza é 1, sua classe de armadura é 11. 11. Meu Deus, eu vou apanhar tão fácil. Aí, baseado também nos seus atributos, você agora pode preencher ali, ó, todos os valores, por exemplo, no saving throws ali, que são as salvaguardas, né? Então, na frente de strength ali, ó, você coloca menos 1. Na frente da destreza, mais 1. Na constituição, mais 2. Tá, uma coisa que eu não entendo dessa parte do saving throws é por que eu tenho... Por que 2 são relevantes? É porque é o seguinte... Por que 2 são marcados? Isso que eu tenho vantagem neles? Não, a gente vai colocar esse valor agora, que é o seguinte. Tá vendo ali em cima onde você tem um negócio chamado Proficiency Bonus?
Aham. Isso. Então já vamos aproveitar e vamos preencher ele. Como você é um Sorcerer, se você olhar lá na tabela do Sorcerer, na página 78, a primeira tabela dele ali, você tem o seu nível, nível 1, e ali, ó, bônus de proficiência no nível 1, é mais 2. Tá vendo? Aham. Então você marca mais 2. Toda vez que você fizer uma salvaguarda ou um teste de habilidade que tenha bolinha na frente, você adiciona esse 2 no valor do dado que você jogou. Então você vai jogar um D20, você tirou 15. Se você tem a proficiência, você adiciona o bônus mais esse 2 aqui. Entendeu? Se você não tem a bolinha, você só adiciona o bônus normal. Você não adiciona essa proficiência aqui. Essa proficiência é legal porque conforme você vai subindo de nível, ela vai subindo também. Bom, e daí então, lá em cima você tem ali ó, a sua percepção passiva, né? Passive Perception. Ela é 10, mais o seu bônus de sabedoria, que é 0. Mais que é 0. 2 de proficiência, mais a sua proficiência. Então você pode botar 12 de Passive Perception. Esse daí você não precisa de bolinha, porque ele sempre adiciona o seu bônus de proficiência. Beleza. E com isso a gente consegue agora também calcular a sua vida. Então a sua vida, como você anotou ali que o seu dado de vida é um D6, certo? No primeiro nível, ele é o valor cheio. Então ele é 6, que é o dado D6, né? O valor cheio. 6 mais o seu bônus de constituição, que é 2. Então você tem 8 de vida máxima e 8 de vida corrente atual. Aí depois, a partir do nível 2, você joga o dado D6, vê quanto você tirou e adiciona na sua vida quando você passa de nível. No nível, você pode colocar ali 1 já, e os pontos de experiência deixa 0, porque a gente ainda não matou nenhum dragão. Tá, e aí, cara, agora que você tem os seus bônus de atributo calculados, a gente consegue colocar suas armas ali também, ó. Porque as armas, o dano dela é baseado na sua força e tudo mais, né? Então a sua besta, você vai anotar aí. Deixa eu procurá-la aqui na página 151. Tá, a besta leve, o dano dela é 1d8 perfurante. Eu adiciono no Attacks e Spellcasting ali ou não? Não, ali é isso, no Attacks e Spellcasting, mas você aperta no maisinho ali, ó. Aí no name ali você coloca a besta, né? Como ela é uma arma à distância, o seu atributo é destreza e não força, então você tem mais 1 de bônus. Isso. E o damage type você põe aí, 1d8 perfurante. E aí você precisa fazer 2 anotações ali na sua besta, ali embaixo no equipment. Embaixo da besta leve, você escreve ali que a distância dela é de 24 a 96 metros, né? Então você pode colocar em fits, deixa eu achar aqui em fits, 151. 24 a 96 metros. Não, coloca em fits, coloca 80 a 320. E ela é uma arma two-handed para recarregar, então você só pode recarregar ela se você tiver com as 2 mãos livres. Então isso que você tem que anotar aí também. E eu só vou confirmar uma coisa, porque no meu PDF em inglês aqui ela tá um D8, ela tá um D6, no PDF em português ela tá um D8, então eu vou consultar o livro pra gente esclarecer. Ah, tá. Besta leve é um D8. Cara, eu acho que é isso da arma, né? Porque você... ciência nenhuma. É só isso que eu tenho. Você é um feiticeiro quase pelado, tá com um roupão e só... e uma bestinha nas costas. Muito bem. Agora a gente vai para a parte interessante do feiticeiro, que são as magias. Certo? Sim. Então, ó, lá na página 77, a habilidade de conjuração. Então, no nível 1, você ganha a habilidade de conjuração. E o carisma é a sua habilidade de conjuração. Então, ali em cima, onde está Spellcasting Ability, você já pode colocar aí, carisma. Quando alguém for fazer uma salvaguarda contra uma magia sua, ele vai ter que fazer contra 8, mais o seu bônus de proficiência, que é 2 no caso, né? Mais o seu modificador de carisma. Então 8 mais 2, 10, mais 4, 14. Isso. E quando você for fazer um ataque mágico que exija um teste de ataque, você vai fazer com o seu bônus de proficiência mais o seu modificador de carisma. Então 2 mais 4, 6. 6. Certo? Algumas magias dizem que você precisa usar isso para atacar, outras magias dizem que não, vai depender da magia, vai ter que ler lá depois, tá? E você ganha, também por ser um feiticeiro, você ganha conjuração. Então na conjuração, um evento do seu passado na vida de um parente ou ancestral deixou uma marca indelével em você, infundindo você com a magia arcana. A fonte desse poder, independente da sua origem, flui nas suas magias. Então veja a página 10, para conversão, capítulo 11, de magia de feiticeiro. Beleza. Truques.
você conhece 4 truques. Então você vai ali em Spells agora. Aí é onde está Cantrips. No total ali você põe 4, para você lembrar que você só pode ter 4. E a gente vai ter que dar uma olhada na página entre qualquer coisa. Aqui você tem a Maré do Caos. Você tem que anotar essa Maré do Caos lá. Em Additional Features and Traits. Tá lá em Bio. Marés do Caos. Que a partir do nível 1 você pode manipular as forças do acaso e do caos para ganhar vantagem em uma jogada de ataque, teste de habilidade ou teste de resistência. Depois que você fizer, você deve finalizar um descanso longo antes de poder usar essa característica de novo. E em qualquer momento, depois que você recuperar o uso das características, ou seja, depois do seu descanso, quando você for castar uma magia, eu vou pedir para você rolar na sua tabela de magia selvagem para ver qual foi o efeito. E aí depois desse efeito, desse surto, aí você pode usar essa característica de novo. Então depois você anota isso aí para você lembrar, porque isso é importante, né? Até para você me cobrar durante o combate, porque provavelmente eu não vou lembrar tudo de todo mundo, certo? Sim, de todo mundo. Tá. Então eu só estava conferindo aqui para ver se por ser magia selvagem você não dizia mais nada sobre, sabe, tipo de magia, blá 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 e tal. Então daí agora, lá na página, né, 120 ver. 210, feiticeiro, beleza. Então você pode escolher 4 truques daqueles que estão ali, ó. Então os truques, os cantrips vão ser... Eu vou mudar um só dos recomendados, vai ser Light, Prestidigitation, Beleza. Firebolt e Ray of Frost. Muito bem. E por você ser um feiticeiro, então você tem ainda no nível 1 2 magias conhecidas. Então você pode escolher de nível 1. Então ali no nível 1 no total ali, você põe 2, para você lembrar que são 2. Vai ser Mage Armor. Uma delas vai ser Mage Armor já. Beleza. Vou pegar Witch Bolt. Beleza. Então temos um feiticeiro criado. Só vamos conferir se eu acabei não esquecendo de nada. Se você lembrar de alguma coisa, me avise também. Então, aqui no bio, spell está certo. Só não esquece depois de preencher o seu backstory, né? Sim. E no core, eu acho que é isso. Seus atributos estão todos preenchidos. A sua iniciativa é o seu bônus de destreza. Então lá em cima, bônus de destreza, né? Coloca mais um. Bom, é isso. Temos a ficha do feiticeiro. Tem algum comentário, alguma coisa que você queira dizer? Não, eu estou deveras curioso para saber se eu vou conseguir usar, se eu vou saber usar metamagia. Mas só isso. Tranquilo. Porque parece confuso. Certo, não, é fácil. A gente depois jogando ali, você vai ver que não tem muito segredo, não. Beleza, Gunnar, obrigado então. E eu te vejo daqui uma semana na nossa primeira aventura. Valeu. Até mais. Até lá.